cumprimentá-los com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí nesse trimestre estudando as revistas da Escola Bíblica Dominical da CPAD com o autor pastor Cláudio Honor de Andrade e o consultor doutrinário e teológico pastor Antônio Gilberto. O tema desse trimestre é Jeremias, esperança em tempos de crise. Hoje nós estaremos vendo aí a lição número 9, esperando contra a esperança. Nós temos aí então como texto áureo da nossa lição, Jó capítulo 14, versículo 7, que diz: porque há esperança para a árvore que, se for cortado, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. A nossa verdade prática diz: o que confia em Deus jamais será subvertido pelo desespero. Em meio às crises, brotará a esperança. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Jeremias, capítulo 30, do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ver então. Ah, porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o teu pescoço e quebrarei as tuas ataduras, e nunca mais se servirão dele os estranhos. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhes levantarei. Não temas, pois tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do seu cativeiro. E Jacó tornará e descansará, e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais te espalhei a ti. Porém, não darei fim, mas castigar-te-ei como Edida, e de todo não te terei por inocente. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a promessa de Deus sendo dita através do profeta Jeremias. Uma promessa de esperança para Israel. Mas Deus está avisando, não te terei por inocente. Então o juízo vem, mas não para acabar com a nação. Não a derrota final para a nação. Mas sim um período de sofrimento, de angústia, um período de afastamento, mas com a promessa de restauração, de restituição da nação. A nação agora seria invadida por Nabucodonosor, seria ali a cidade de Jerusalém destruída, seria ali o templo queimado, tudo destruído, e o povo seria levado cativo, e a maioria deles morreriam, mas lá no cativeiro, por um período de 70 anos, eles seriam aprisionados e tratados como prisioneiros na Babilônia e nas terras também, por onde eles teriam que fugir, que sairiam correndo e se espalhariam. Mas Deus promete que um dia, no final desse período, a nação seria restaurada, seria traga de volta para a sua terra, para a sua possessão. Então havia esperança, e o povo deveria então crer nessa esperança. Para Jeremias também era uma coisa que, para ele, era uma coisa impossível. Para aquela nação, depois que houve então a invasão, a destruição, para eles também era impossível que algum dia eles voltassem àquela terra, que algum dia eles pudessem novamente ser uma nação, como era antes. Porque eles seriam espalhados por todas as nações, seriam escravizados, perseguidos. Mas, quando não há esperança humana, como não há mais confiança no homem, ou em coisa alguma, quando se desespera até da vida,
aí está na hora de esperar em Deus, porque Deus pode tudo. Então a esperança humana acabou, falhou, morreu, mas surge a esperança vinda de Deus, que pode qualquer coisa. Quando não há mais esperança para o homem, então o homem entrega a sua vida a Deus e a esperança renasce. É esta lição que temos que aprender através dessa lição aqui. Se nós olharmos para, por exemplo, Caim e Abel, Caim era o filho mais velho de Adão, e na hora de oferecer um sacrifício a Deus, ele seria, obviamente, aí, naturalmente, aquele que ofereceria o melhor sacrifício, que seria escolhido por Deus, que seria abençoado por Deus. E Abel, como segundo filho, não tinha ainda uma experiência melhor com Deus e provavelmente ofereceria um sacrifício que não seria tão aceito como o de Caim. Mas acontece que Abel ofereceu a sua própria vida a Deus. Ele não tinha mais esperança de oferecer um perfeito sacrifício, mas foi aquele que ofereceu o melhor sacrifício. Se nós olharmos aí para Abraão, Abraão foi oferecer o seu filho em sacrifício a Deus. Não havia mais esperança de vida para Isaac. Não tinha mais jeito. Humanamente, não tinha mais solução. Ele tinha que descer ali aquele cutelo, aquela faca e matar o seu filho, oferecendo a Deus. Mas quando acaba a esperança humana, surge a esperança divina. E ele ouviu a voz: não faça mal ao menino. E porquanto você fez isso, por causa disso que você fez, de oferecer, de dar o seu próprio filho a Deus, Deus agora te abençoará grandissimamente. Então nasce agora a esperança divina. A esperança humana já havia morrido. Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro, tinha o direito da primogenitura, tinha o direito às bênçãos de seu pai, às bênçãos de Deus. Para Jacó não havia solução. Ele desejou isso, mas não tinha esperança de receber. Foi quando surgiu então a oportunidade e por um prato de lentilhas ele conseguiu esse direito de primogenitura que era impossível. E aí surge a esperança de Deus agora na vida de Jacó. O seu futuro agora seria diferente. O que era impossível se tornou possível. Assim também a nação de Israel, quando os exércitos inimigos invadiram, tomaram, quebraram, destruíram tudo, eles foram levados cativos, espalhados pelas nações, não havia mais nação de Israel. Era impossível novamente haver uma nação de Israel. Mas a Bíblia diz: seria possível num dia nascer uma nação? E foi possível. Israel destruída, levada cativa, mas foi restaurado. E nós vamos ver que depois da grande destruição pelo general Tito, no ano 70 depois de Cristo, mesmo assim, sem haver nenhuma esperança mais para a nação, depois de destruída, levada cativa, espalhada entre as nações, em um dia só, em 1948, a nação renasceu, do dia para a noite. Renasceu uma nação, nasceu novamente Israel. Começou de novo a existir a nação de Israel. Aquele povo sem pátria, agora tinha novamente uma pátria. Aquele povo sem nome, tinha agora novamente um nome. Aquele povo escravizado, espalhado entre as nações, agora tinha um lugar para voltar. E agora tinha uma morada novamente na terra. Só Deus pode fazer isso. E nasce então a esperança novamente da vinda para eles, né? Que eles já haviam recusado aí o Messias. Não tinha mais solução. Mas eles não reconheceram o Messias. Mas agora nasce novamente a nação. A esperança da vinda do Messias para governá-los. E isso vai se realizar. Ainda teremos aí um tempo de angústia, de sofrimento muito grande, que é o período da grande tribulação,
que começa logo após o arrebatamento da igreja. Se hoje houver o arrebatamento da igreja, começa então um período de 7 anos de grande tribulação,